Minha esposa sempre foi firme em suas palavras. Eu nunca engravidaria, nunca teria um filho por homem nenhum. Nenhum vale a dor de carregar uma criança por 9 meses. Ela disse isso olhando nos meus olhos, durante um jantar da empresa, com a mesma convicção de quem está jurando sob um tribunal. As palavras dela ficaram ecoando na minha mente enquanto eu sorria, brindava e tentava parecer normal diante dos olhares curiosos ao nosso redor. Naquela noite, ao voltar para casa, cansado e ainda processando tudo, encontrei um pacote sobre a mesa. Era o relatório médico, um exame de gravidez. Júlia estava grávida, há 1 mês. E eu tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios que durou 2 meses. Ela já estava grávida de 1 mês. E eu tinha acabado de retornar de uma viagem de 2 meses. Apesar dessa traição profunda, senti um inesperado alívio. Liguei para Júlia calmamente e disse: "Vamos encontrar um momento para nos divorciarmos." "Fernando, do que você está falando? Só porque eu não vou ter filhos para você, quer se divorciar de mim?" A voz dela pingava desprezo. "Júlia, olha essa meia de bebê. Não deveríamos comprar isso para o nosso filho?" Uma voz masculina suave interveio. Era Miguel, seu amigo de infância. A ligação terminou abruptamente. Olhei para a casa que considerei meu lar por 7 anos e suspirei profundamente. Esta casa foi comprada antes do nosso casamento, mas agora parecia manchada. Decidi me mudar e vendê-la. Enquanto eu empacotava minhas coisas, a porta se abriu. Júlia entrou com Miguel a seu lado. "Fernando, onde estão os chinelos?" "Miguel está com frio. Pode pegar um par para ele?" Júlia me ordenou. Como de costume, Miguel usava um sorriso presunçoso, seus olhos zombando de mim enquanto falava suavemente. "Fernando, pode nos ajudar?" Enfiei meus esboços de design na mala, sem responder ou olhar para eles. A presença dos dois me causava náusea, como estar bêbado e depois entrar em um carro cheio de perfume enjoativo. "Você está surdo?" Júlia gritou, jogando um dos seus saltos altos em minha direção. Eu desviei e lancei um olhar frio, mas escolhi o silêncio. Ao notar minha mala pela primeira vez, ela franziu a testa e perguntou: "O que está acontecendo?" Eu te disse pelo telefone. "Divórcio", respondi sem emoção. Apesar de tê-la amado profundamente um dia, a decepção se acumulou até o amor desaparecer em um instante. "Fernando, está fazendo birra?" "Já te disse antes, não gosto de mulheres." "Júlia é apenas minha melhor amiga", acrescentou Miguel em tom de zombaria. "Vamos fazer as pazes, por favor. Não fique chateado. Vou tentar não incomodar mais Júlia." "Miguel, o que você fez de errado?" "É o ciúme de Fernando que está causando todo esse problema. Não tem nada a ver com você. E ele está chateado só porque eu não vou dar filhos para ele." Júlia lançou-me um olhar de desprezo. Júlia me encarou e disse: "Se eu soubesse que você reagiria assim, não teria me casado com você." "Ainda não é tarde para ir embora", respondi enquanto fechava minha mala e verificava meus equipamentos de desenho antes de sair pela porta. "Vou listar a casa com um corretor. Você deve se apressar e se mudar." "Você vai vender nossa casa?" Júlia gritou. De repente, ela agarrou meu braço. "Fernando, estou apenas recusando ter filhos. Isso realmente vale um divórcio. Concordamos que você não me pressionaria sobre isso. Você trouxe isso à tona na frente de todos hoje. Eu só falei o que penso. Não me toque. Você está imunda", retruquei enquanto sacudia seu aperto. "Imunda?" Júlia devolveu, incrédula. "Você perdeu a cabeça, Fernando?" A raiva dela aumentava cada vez mais. Ela sempre foi orgulhosa, e meu desprezo, flagrante claramente, era insuportável para ela. "Não é esse o caso?" eu respondi. "E foi Henrique quem mencionou a criança hoje, não eu. Mas mesmo que fosse eu, você deveria ter me dado apoio na frente dos outros.
Em vez disso, não deu. Você me vê como tão indigno assim? Quem não sabe que você e Henrique são próximos? Ele só estava falando por você. Ela disparou. E que dignidade você acha que precisa? Sou a presidente da empresa. É porque sou sua esposa que você tem qualquer status. Uma vez que nos divorciarmos, o que você terá? O rosto dela estava cheio de escárnio enquanto me olhava. Fiquei em silêncio, lutando para compreender como ela podia dizer essas coisas. Vendo o meu silêncio, Júlia pensou que me tinha encurralado. Ela apontou para mim e disse: "Agora, peça desculpas a Miguel imediatamente ou eu não te perdoo. Fernando te ama tanto. É normal que ele esteja com ciúmes. Ele não precisa pedir desculpas." Miguel interveio em um tom que parecia compreensivo, mas estava cheio de provocação e arrogância. "Você ouviu isso, Fernando? Miguel é tão gentil e generoso, enquanto você sempre é mesquinho." Júlia zombou. "Se Miguel não fosse gay, talvez eu nem tivesse escolhido você, porque você tem sido uma decepção." Quando permaneci em silêncio, Miguel acrescentou em um tom mamoreante: "Tudo bem, Júlia? Não seja tão dura com Fernando. Aqui está o que vou fazer. Vou pedir desculpas a ele. Se ele ainda não ficar satisfeito, até me ajoelharei e pedirei desculpas." Para minha surpresa, ele realmente se ajoelhou diante de mim. "Fernando, foi tudo culpa minha." Ele disse entre lágrimas. "Embora eu não goste de mulheres, ainda sou um homem aos olhos dos outros. Estar perto de Júlia deve fazer você se sentir envergonhado. Essa foi minha falha, Fernando. Sinceramente, peço desculpas agora e prometo cortar os laços com Júlia." A raiva de Júlia só se intensificou com essa cena. Ela me deu um tapa no rosto sem aviso. Afastei sua mão casualmente e olhei para eles friamente. Como ela podia me trair e ainda ter a audácia de me agredir? "Como se atreve a me bater?" ela exclamou, a descrença estampada no rosto. Eu a encarei silenciosamente e disse: "Júlia, estive fora em uma viagem de negócios por 2 meses, enquanto você está grávida, de 1 mês do filho de outra pessoa. Quero muito saber de onde você tira a audácia de gritar assim comigo." Enquanto eu falava, joguei o relatório de gravidez contra o rosto dela. A expressão dela empalideceu instantaneamente. O pânico encheu seus olhos, mas num piscar de olhos, sua expressão endureceu. "Fernando, sou sua esposa. Como se atreve a me investigar? Não confia em mim? Você está grávida de outra pessoa e ainda pode dizer isso? Você realmente é algo." Não consegui evitar rir de descrença. "E só para você saber, eu nunca te investiguei. Este relatório de gravidez acabou de chegar por correio." Miguel gritou: "Júlia, talvez eu tenha preenchido o endereço errado." Por isso Fernando ficou bravo. "Foi tudo culpa minha." "Não é sua culpa." Ela retrocou. "Isso nem é um grande problema. Ele não deveria ficar bravo por algo assim." Ela voltou seu olhar frio para mim e disse: "Fernando, é sua própria mente suja que vê tudo como sujo." Como ela podia me culpar por ser sujo quando carregava o filho de outro homem? Ao descobrir que fui traído, senti uma mistura de raiva e um alívio inesperado. A verdade era que eu não a amava mais. Então, sua traição não doeu tanto quanto poderia. Mas a atitude descarada de Júlia realmente me irritava. "Então me diga, onde exatamente estou sendo sujo?" Perguntei seriamente. Júlia retrocou: "O bebê na minha barriga é de Miguel. Mas não fizemos nada. Foi inseminação artificial." "Daí?" Quase ri de sua absurda explicação. "Como assim e daí?" Pressionei. "Fernando, você não tem compaixão?" Miguel tem enfrentado uma enorme pressão da família por causa de sua orientação sexual. Ele quer um filho para aliviar essas preocupações, e como crescemos juntos, sinto que tenho a obrigação de ajudá-lo. Continuou: "Você realmente gostaria de ver Miguel sofrer sob essa pressão?"
Sua atitude de superioridade era impressionante, como se tivesse realizado algum grande ato de caridade. Não pude evitar rir de todo o absurdo. Júlia, estamos casados há anos e você nunca considerou ter um filho comigo. Hoje, você declarou publicamente que nenhum homem vale o sofrimento de 10 meses de gravidez. Mas aqui está você, grávida de outro homem. Onde está a sua dignidade? Perguntei friamente. Júlia me encarou com raiva e disse: então você ainda está chateado porque eu não terei seu filho? Você é tão mesquinho. Estou apenas decepcionada com você. Chega! Não quero perder meu tempo discutindo sua lógica ridícula. Agitei a mão com desprezo. Vou preparar os papéis do divórcio e você deve se apressar em se mudar. Com isso, virei-me para sair. Miguel de repente gritou: Júlia, se vocês se divorciarem, nosso bebê nascerá em uma família de um só pai. Ele claramente esperava que Júlia aproveitasse essa oportunidade para declarar que se casaria com ele, evitando qualquer conversa sobre maternidade solteira. Mas Júlia agarrou meu braço com desgosto nos olhos e disse: Fernando, pare de fazer cena. Você ouviu o que foi dito. Se nos divorciarmos, esse bebê será criado sem ambos os pais. Você não pode ser tão insensível. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Está sugerindo que fiquemos casados e criemos a criança juntos com Miguel? Eu queria trazê-la de volta à razão. Era inacreditável. Miguel interveio novamente. Fernando, você não precisa se preocupar com isso. Quando o bebê nascer, estarei por perto para ajudar a cuidar dele. Então, todos viveremos felizes juntos como uma família de 4 pessoas. Não pude evitar rir novamente de descrença. Miguel assentiu seriamente. Fernando, isso não é uma boa ideia? Boa? Você perdeu a cabeça? Júlia não tem noção. E você acha que eu também sou um idiota? Que homem normal permitiria que sua esposa carregasse o filho de outro homem? Eu zumbei e desviei o aperto de Júlia enquanto me dirigia à porta. Fernando, isso é tão rude. Como pode falar assim? Júlia correu, atrás de mim. Eu me virei para dar-lhe um olhar frio e disse sem rodeios: Júlia, somos adultos aqui. Vamos manter alguma dignidade e resolver esse divórcio rapidamente. Em seguida, me aproximei de Miguel e, vendo seu rosto pretensioso, desferi um soco que o jogou no chão, com sangue escorrendo de seu nariz. Aquele soco foi um aviso. Fique longe. De mim, avisei. Se fosse você, eu focaria em viver com Júlia, o lixo, em vez de me incomodar. Quando me virei para sair novamente, Júlia gritou atrás de mim: Fernando, você perdeu a cabeça. Como pode bater em alguém? E quem você está? Chamando de lixo? Eu ainda sou sua esposa! Júlia gritou enquanto se lançava sobre mim. Mas, em um movimento rápido, dei-lhe um tapa forte o suficiente para jogá-la ao chão. Escute bem, Júlia. Quando eu te amava, havia muitas coisas que eu podia tolerar. Mas agora que deixei de te amar, pense bem em si mesma e lembre-se de como nos juntamos em primeiro lugar. Júlia parecia incapaz de acreditar que eu realmente a atingira. Mas quando olhou nos meus olhos e viu minha determinação, o pânico reluziu em seu rosto. Depois de deixar a casa, dirigi até o espaçoso apartamento próximo à minha empresa. Comprei esse lugar há algum tempo, mas raramente ficava lá. Após uma rápida organização, mergulhei no trabalho. A empresa estava lidando com um grande projeto e os planos estavam nas etapas finais. Precisavam ser concluídos com urgência. No passado, Júlia poderia ter afetado meu humor e dificultado minha capacidade de trabalhar. Contudo, com sua ausência, senti um alívio. Trabalhei até a meia-noite, finalizando os ajustes do projeto. Após algumas horas de sono, fui direto ao escritório. Um projeto tão significativo exigia que o esboço final fosse apresentado na reunião do conselho.
Na sala de conferências, enquanto discutia questões do projeto com os membros do conselho, a porta foi abruptamente aberta. Júlia entrou com Miguel e uma dúzia de seguranças. Miguel vestia um terno bem ajustado, não aparentando mais ser efeminado. Seu rosto irradiava arrogância. "Fernando, você está demitido. Saia agora." Miguel apontou para mim como se eu fosse um cachorro sendo enxotado. O silêncio na sala de reuniões era quase palpável, interrompido apenas pela voz autoritária de Miguel. "Fernando, você está demitido. Saia agora." Ele apontava para mim como se eu fosse um cachorro sendo enxotado. E Júlia, ao lado dele, ostentava aquele sorriso presunçoso que só ela sabia fazer. O sorriso de quem acreditava ter vencido. Respirei fundo. Meu instinto inicial foi explodir, mas sabia que isso só daria a eles o espetáculo que queriam. Em vez disso, endireitei minha postura e olhei ao redor. Os membros do conselho estavam visivelmente desconfortáveis com o rumo daquela reunião. Alguns franziram a testa, outros murmuravam entre si. Não havia sinais de que concordassem com a maneira como Miguel e Júlia estavam conduzindo as coisas. Com todo o respeito, Júlia comecei, direcionando meu olhar a ela. E Miguel, é claro. Fiz uma pausa estratégica, deixando minhas palavras ressoarem na sala. Eu entendo que ambos querem me humilhar publicamente, mas antes de sair, acredito que tenho o direito de me defender e esclarecer algumas coisas. Júlia revirou os olhos. "Fernando, por favor, você não é tão importante assim para precisar de uma explicação." "Não sou." Retribuí com um sorriso frio. "Talvez não para você, mas para a empresa, para o trabalho que tenho feito ao longo dos anos, acredito que minha contribuição fala por si. E mais importante, acho que os membros do conselho merecem saber por que vocês estão tentando transformar um problema pessoal em algo profissional." Isso pareceu captar a atenção dos conselheiros. Um deles, o Sr. Augusto, que sempre se manteve neutro, ergueu a mão. "Júlia, acredito que Fernando tem o direito de falar, considerando o impacto potencial dessa decisão para a empresa." Júlia bufou, claramente irritada. "Se é isso que vocês querem, então que ele fale, mas ele só está perdendo o nosso tempo." Ignorei o comentário e comecei. Nos últimos anos, dediquei minha vida a esta empresa. Minhas contribuições, como muitos de vocês sabem, têm sido significativas para o crescimento de projetos importantes. Nunca trouxe problemas pessoais para o trabalho, mas, infelizmente, isso não pode ser dito sobre Júlia e Miguel. Miguel tentou interromper, mas continuei sem dar espaço. "O que está acontecendo aqui não tem nada a ver com o meu desempenho ou com a minha conduta profissional. Esta tentativa de me demitir é uma retaliação pessoal. Júlia é minha esposa, ou pelo menos era, até eu descobrir que ela estava grávida de outro homem enquanto eu estava viajando a trabalho. E esse homem é Miguel." Fiz questão de olhar diretamente para ele ao dizer isso. O murmúrio na sala ficou mais alto. Alguns membros do conselho pareciam surpresos, outros incomodados. "E o que isso tem a ver com sua conduta profissional?" Júlia rebateu, tentando se recompor. "Você agrediu Miguel em nossa casa. Isso é inaceitável, dentro ou fora do trabalho." "Ah, então é disso que se trata?" Perguntei, fingindo surpresa. "Vocês estão tentando usar um problema pessoal para justificar minha demissão, mesmo quando minha conduta profissional é impecável." Interessante. Talvez os membros do conselho devam avaliar quem realmente está agindo fora dos limites profissionais aqui. O Sr. Augusto interveio novamente. "Júlia, é verdade o que Fernando está dizendo? Este é um problema pessoal sendo trazido para a esfera corporativa." Júlia hesitou. Pela primeira vez, parecia que sua confiança vacilava. "Isso não importa. Ele é uma ameaça à integridade do ambiente de trabalho. Além disso,
Miguel já está preparando um processo contra ele por homofobia, devido ao soco que recebeu. Homofobia? Perguntei, incrédulo. Miguel, se você vai me processar por algo, ao menos seja honesto. Eu te soquei porque você estava desrespeitando a mim e ao meu casamento, não porque você é gay. Não vou tolerar que distorçam os fatos. O conselho começou a sussurrar novamente. Alguns conselheiros pareciam desconfortáveis com a menção de uma acusação de homofobia. Independentemente disso, continuei. O foco deveria ser na liderança desta empresa. Júlia, como presidente, você está priorizando seus problemas pessoais em vez de zelar pelos interesses da companhia. Isso não é apenas antiético, é perigoso. O Sr. Augusto tomou a palavra novamente. Júlia, estou ouvindo coisas muito preocupantes aqui. Creio que o conselho deve discutir seriamente sua conduta como presidente. Júlia ficou vermelha. Vocês não podem estar falando sério. Eu sou a presidente dessa empresa. Tudo o que fiz foi para protegê-la. E trazer seguranças para uma reunião do conselho? Tentar demitir um funcionário respeitado por razões pessoais? Isso parece proteção para você, Augusto retrucou. A votação foi rápida. A maioria dos conselheiros decidiu pela destituição de Júlia do cargo de presidente, pelo bem da empresa. Ela saiu da sala furiosa, arrastando Miguel atrás dela, que não parava de lançar olhares raivosos para mim. Nos dias seguintes, o processo de Miguel Bromofobia foi oficialmente apresentado, mas com as provas que coletei e as testemunhas que vieram a meu favor, o caso foi rapidamente desmantelado. Paralelamente, movi uma ação contra a empresa, alegando danos morais e tentativa de retaliação, e negociei um acordo substancial. Nos dias seguintes, o processo de Miguel Bromofobia foi oficialmente apresentado, mas com as provas que coletei e as testemunhas que vieram a meu favor, o caso foi rapidamente desmantelado. O tribunal não só rejeitou as acusações, como também apontou que a tentativa de usar um conflito pessoal para me difamar era, em si, um abuso do sistema judicial. Miguel saiu do tribunal humilhado e o impacto de sua derrota ressoou dentro e fora da empresa. Enquanto isso, a saída de Júlia deixou a presidência vaga e a empresa precisava de alguém capaz de retomar a estabilidade após semanas de escândalos. Os membros do conselho, cientes do meu histórico de contribuições e da maneira profissional como lidei com a situação, começaram a discutir uma solução definitiva. Foi em uma reunião extraordinária do conselho que minha vida tomou um rumo inesperado. Senhor Augusto, que havia se mostrado meu aliado desde o início, tomou a palavra. Senhoras e senhores, é inegável que Fernando demonstrou integridade, competência e compromisso com esta empresa, mesmo em meio a uma tempestade de problemas pessoais injustamente trazidos para o ambiente de trabalho. Eu proponho que ele seja nomeado próximo presidente. A proposta foi recebida com acenos de aprovação e elogios. Alguns conselheiros mencionaram projetos específicos que eu havia liderado e como minha postura, mesmo diante das adversidades, tinha sido exemplar. A votação foi unânime. Quando anunciaram minha nomeação, fiquei sem palavras por alguns instantes. Eu agradeço profundamente a confiança que todos depositam em mim, disse, tentando conter a emoção. Prometo que retribuirei com dedicação e resultados. Sei que os últimos acontecimentos foram difíceis para todos, mas estou comprometido em restaurar a confiança e levar esta empresa a novos patamares. Com minha nomeação oficializada, comecei imediatamente a trabalhar em iniciativas para recuperar a reputação da empresa e estabilizar o ambiente de trabalho. Reestruturei equipes, implementei políticas de ética mais rígidas e criei um canal seguro para que funcionários pudessem relatar problemas sem medo de retaliação. Miguel tentou manter uma presença na empresa por um tempo, mas sua credibilidade estava destruída e ele acabou pedindo demissão poucos meses depois. Júlia, por sua vez, desapareceu do cenário corporativo
e nunca mais tentou interferir no meu caminho. Hoje, olhando para trás, sinto um misto de gratidão e satisfação. Gratidão pelos que acreditaram em mim quando tudo parecia perdido, e satisfação por ter vencido de forma justa. Agora, como presidente, trabalho todos os dias para garantir que ninguém mais passe pelo que passei e para que a empresa prospere com base em valores sólidos e respeito mútuo. Se essa experiência me ensinou algo, foi que a integridade e a verdade sempre encontram um jeito de prevalecer. Meses se passaram desde que tudo aconteceu e minha vida finalmente estava estável. A empresa prosperava sob minha liderança e a paz que eu tanto desejava havia se instalado. Júlia e Miguel haviam se tornado um capítulo encerrado, ou pelo menos foi o que pensei. Eu acreditava que nunca mais ouviria falar deles. Até que, um dia, recebi uma mensagem de um ex-colega. Fernando, você não vai acreditar no que aconteceu. Júlia e Miguel estão no meio de um escândalo ainda maior. Curioso, respondi na hora, pedindo mais detalhes. Foi então que ele me contou. O bebê de Júlia havia nascido, mas, poucos meses depois, ela traiu Miguel, e a bomba explodiu publicamente. O mais absurdo? Agora ela estava processando o próprio Miguel, exigindo pensão alimentícia. Não consegui me segurar. Soltei uma gargalhada alta, daquelas que vêm do fundo do peito. Era quase inacreditável. A mesma mulher que passou meses tramando para me destruir, agora estava detonando o cúmplice, que ajudou a colocar tudo em movimento. O golpe foi cirúrgico. Júlia usou Miguel do mesmo jeito que tentou me usar. E no fim, ele teve o destino que ela planejou para mim. A humilhação completa. Foi estranho, mas deliciosamente gratificante. A vingança que eu nunca precisei arquitetar acabou sendo muito mais doce do que qualquer plano que eu poderia ter traçado. Ver os dois se destruindo mutuamente foi 1000 vezes melhor do que o dia em que Júlia foi afastada da presidência. Ali estava a prova de que o universo sabe, sim, como aplicar justiça, e com requintes de ironia. Ri bastante naquele dia. Depois, voltei ao trabalho com um sorriso que demorou a desaparecer. Afinal, algumas batalhas a gente vence apenas assistindo da arquibancada.